Raízes. Anteprojeto de parque educativo na comunidade do Oeste, em João Pessoa, Paraíba. Aluna: Camila Pane Barros. Orientador: Saulo Leal. Introdução. Segundo o educador Paulo Freire, a educação tem caráter permanente e transformador. Com essa afirmação, é possível compreender o poder que a educação possui nas mudanças sociais a longo prazo e a sua relação com a sociedade e o espaço público. Com essa visão, foi possível realizar um estudo dos parques educativos, projetos que fazem parte de uma política pública colombiana que integram propostas urbanísticas, arquitetônicas e educacionais para desafiar os problemas sociais de comunidades carentes do país. Tendo esses projetos como inspiração, foi possível realizar uma proposta semelhante em nível regional, na cidade de João Pessoa. A ideia por trás da implantação dos parques educativos era promover a ciência, a inovação, a cultura e o espírito empreendedor a partir da construção coletiva da cidadania. O termo parque vem de um conjunto de instalações ou de dispositivos de uma mesma categoria em um só lugar, como, por exemplo, parque industrial, e no caso desse trabalho, o parque educativo. A comunidade do S, localizada no bairro do Roger, foi escolhida para a implantação do equipamento, devido não só aos dados socioeconômicos da área, como também ao potencial histórico e cultural de sua comunidade. Objetivos. Objetivo geral: desenvolver o projeto arquitetônico de um parque educativo em nível de anteprojeto. Objetivos específicos: compreender o conceito estruturante de parque educativo para adequá-lo à cidade de João Pessoa. Analisar as problemáticas contextuais da região escolhida para contribuir nas demandas programáticas. Estabelecer relações entre o poder transformador da educação, o processo neurocientífico de educar e a arquitetura. E definir o sistema construtivo mais adequado ao contexto. Metodologia. A metodologia será composta pelas seguintes etapas: embasamento teórico, pesquisa de campo, pesquisa documental, proposta e desenvolvimento da proposta. Embasamento teórico: a desigualdade brasileira e o papel da educação. Segundo dados do IBGE 2018, a taxa de analfabetismo da Paraíba é de 16,5%, considerada uma das piores de todo o país. Além disso, aproximadamente 1,32 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza, com o Nordeste, em especial os estados de Piauí, Maranhão e Paraíba, possuindo os piores índices. Em relação às comunidades e outros assentamentos informais, dados do Geofusion revelam que cerca de 139 mil pessoas moram em 90 comunidades no estado da Paraíba, sendo 59 localizadas na região de João Pessoa. Por fim, com essa tabela comparando os índices de desigualdade social entre os países da América Latina, podemos concluir que o Brasil e a Colômbia possuem situações socioeconômicas muito parecidas, com IDHs muito similares. Parques educativos, um aprofundamento. Para analisar melhor a tipologia projetual dos parques educativos, é preciso introduzir dois conceitos principais. O conceito de Urban Upgrading, que estabelece os parques como espaços que promovem as práticas educativas, culturais e sociais de seus bairros circundantes, e o conceito de modelo Medellín, que se refere à forma com que a cidade abordou a problemática das ocupações irregulares. Em vez de realocar a população, a prefeitura preferiu investir em reformas conjuntas locais que melhorassem a experiência comunitária e contribuíssem para a educação e na formação profissional. Em relação à tipologia projetual, os parques educativos focam no espaço compartilhado, na integração interior e exterior e na flexibilidade e simplicidade do programa arquitetônico. Seus espaços possuem grandes áreas verdes, ambientação lúdica e harmônica e ambientes que podem abrigar diversas atividades. Educação como elemento transformador. Segundo Paulo Freire, os três principais fatores transformadores de educação são: educação ativa, com estímulos criativos, saber relacionar com a realidade e despertar da curiosidade. Já segundo Jacques Delors, que desenvolveu em conjunto com a neurociência os 4 pilares de educação, acreditava que para a educação conseguir ser de fato transformadora, é preciso que esteja estruturada em 4 pilares: aprender a ser, que são desejos de missão e conquista pessoal; aprender a fazer, que envolve a aplicação de conhecimento prático; aprender a conviver, que promove a diversidade e a vivência em sociedade; e, por fim, aprender a conhecer, que envolve a curiosidade e o questionamento. A experiência humana e o espaço compartilhado. Penalosa, o ex-prefeito de Bogotá, acreditava que uma área, se fosse valorizada pelos órgãos públicos, ela também seria pelos seus moradores e visitantes.
Já Jane Jacobs valorizava o poder dos pequenos núcleos urbanos, dos olhos das ruas e das fachadas ativas. O arquiteto Richard Rogers também acreditava na compactação das cidades e na diminuição da escala urbana para a criação de bairros com vitalidade. O bairro do Roger e sua produção cultural. O bairro do Roger é uma região de grande valor histórico e cultural, sendo uma das primeiras áreas da cidade de João Pessoa a ser ocupada devido à sua proximidade com o rio Sanhauá, que foi de onde surgiu a cidade. A região é uma fonte muito rica de patrimônios imateriais, como as escolinhas de samba, a competição anual de quadrilhas, os clubes carnavalescos, as festas religiosas e as organizações teatrais. O bairro do Roger se subdivide em Alto e Baixo, sendo o Baixo Roger a comunidade do S se localiza, uma área mais carente com infraestrutura precária e ausência de equipamentos sociais. Pesquisa documental. A comunidade do S. Por meio do mapeamento da região, é possível visualizar a localização da área de estudo em nível nacional, no estado da Paraíba, em nível estadual, na cidade de João Pessoa, e municipal, no bairro do Roger, mais especificamente na região do Baixo Roger. E, por fim, a delimitação da área de intervenção, que é a comunidade do S, localizada nos limites do bairro. Na segunda imagem de satélite, podemos perceber a área de estudo e seu entorno imediato, composto pela comunidade do S, o Parque do Roger, ou antigo lixão do Roger, que foi uma das principais razões do surgimento da comunidade, devido à necessidade dos trabalhadores do lixão de se estabelecerem em suas moradias nas proximidades, a estação de tratamento de esgoto da Cagepa, cujo formato sinuoso serviu de inspiração para o nome da comunidade, a Pedreira São José, o Presídio do Roger, o Parque Ecológico Fonte do Tambiá, a Casa Pequeno Davi, a Avenida Ayrton Senna da Silva, a linha férrea CBTU e, por fim, o terreno escolhido, inserido dentro da comunidade do S. Segundo a tabela de dados socioeconômicos da área de intervenção, a comunidade do S possui cerca de 181.206 m² de área, com ocupação aproximada de 250 famílias. Seu padrão de ocupação é desorganizado e iniciou-se em meados dos anos 50, sendo considerado um dos primeiros assentamentos irregulares da cidade. Em relação à legislação que contempla a área de intervenção, por estar localizada numa zona industrial 3, o Parque Educativo se insere na categoria de Serviços Especiais, ou SE, que estabelece recuos de 12 metros em todas as frentes do terreno. Mapas documentais. Uso e ocupação. O mapa de uso e ocupação da área revela usos predominantemente residenciais, com os comércios em sua maioria de uso misto. O gabarito das edificações é baixo, raramente ultrapassando mais de 2 pavimentos. Isso está diretamente relacionado à urbanização tardia do Baixo Roger, principalmente em relação ao restante da zona norte da cidade. Na comunidade do Oeste se destacam a grande quantidade de ocupações irregulares, muitas delas localizadas em áreas de risco e sujeitas a alagamentos. Topografia e atributos ambientais. A comunidade do Oeste está localizada numa região majoritariamente plana, embora o seu entorno, principalmente o bairro do Roger, seja bastante íngreme, com grandes aclives. O terreno escolhido era antes ocupado por uma lagoa, parte de uma reforma de ampliação da Cagepa que não chegou a ser concluída. Atualmente, a lagoa foi completamente aterrada e nivelada pela prefeitura. Apesar disso, a segunda lagoa ainda existe na área. Em relação às áreas de preservação, predomina a vegetação de mata ciliar ou mangue, pois a comunidade se localiza numa região afluente do rio Paraíba, abaixo do nível do mar. Nesse diagrama, podemos perceber melhor a relação do terreno com seu entorno imediato e como o projeto irá se relacionar com a comunidade. Os ventos predominantes vêm da direção sudeste e leste, e seu acesso principal se dá por meio de um desvio da Avenida Ayrton Senna da Silva. O terreno é margeado por 4 ruas, sendo elas a Rua Silva Ramos e outras 3 ruas sem nomenclatura oficial. Seu entorno é composto pelas residências da comunidade do S, a noroeste, a Lagoa da Cagepa existente, a sudoeste, a Avenida Ayrton Senna e a linha férrea CBTU a sudeste, e a Pedreira São José a nordeste. Devido à pandemia da Covid-19, não foi possível fazer registros fotográficos atuais da comunidade, tampouco ter contato mais próximo com seus moradores. As imagens de satélite mostram o terreno escolhido já nivelado, embora as fotos antigas disponibilizadas pelo Google Street View ainda mostrem a Lagoa da Cagepa, antes das reformas infraestruturais feitas pela Prefeitura no ano 2019. O terreno possui aproximadamente 151 por 60 metros de largura, com uma área total de 9.060 metros quadrados. Conceito.
Para a elaboração do conceito inicial do projeto, foi trazido novamente os 4 pilares de educação propostos por Delors. A partir da sua ideologia, foi possível embasar o partido arquitetônico do projeto, em especial seu zoneamento, nesses 4 pilares. Aprender a ser para as salas de aula, aprender a fazer para as oficinas, aprender a conviver para os espaços comuns, aprender a conhecer para a biblioteca e outros espaços de estímulo intelectual. Por meio da elaboração desse fluxograma, foi possível ter uma ideia inicial de onde cada pilar ou zona irá se localizar no parque educativo, com a área de convivência em seu centro, margeada pelas outras 3 zonas principais. Diretrizes. As diretrizes do projeto também foram baseadas nos 4 pilares de educação, pois foram pensadas de forma que se torne possível trazer o conceito teórico dos 4 pilares para a concretização de um projeto arquitetônico. Aprender a ser. Fornecer oportunidades educacionais de formação pessoal. Aprender a fazer. Trazer novas alternativas de formação profissionalizante. Aprender a conhecer. Oportunidades de exercitar a criatividade e a vontade de aprender. Aprender a conviver. A concepção de espaços públicos de qualidade e revitalização de já existentes. A partir dessas diretrizes, foi possível definir a implantação inicial, desenvolvendo as ideias que já tinham sido estabelecidas pelo fluxograma, e também levando em consideração o recuo de 12 metros estabelecido em todas as faces do terreno, algo que foi possível tomar partido. O pilar educacional, destinado aos espaços compartilhados, aprender a conviver, foi colocado em evidência no centro do terreno, formando esse eixo de ligação entre as 2 faces longitudinais, de forma que essa zona estabelecesse uma conexão harmônica com a comunidade. As outras 3 zonas foram colocadas nas suas extremidades, com formas diagonais voltadas para o sudeste, garantindo assim um maior conforto térmico. Programa arquitetônico. O programa arquitetônico também foi elaborado segundo os pilares de educação, substituindo a setorização arquitetônica tradicional. No pilar do conhecimento, em vermelho, se situam os ambientes que focam no estímulo da curiosidade e da vontade de aprender. O pilar do fazer, em verde, conta com as oficinas que focam nas atividades de caráter artístico e econômico, com espaços que estimulam o empreendimento e a capacitação. No pilar da convivência, em amarelo, estão todos os ambientes de uso público e as áreas permeáveis. Já no pilar do ser, em azul, estão as salas de aula, onde se terá a formação de línguas estrangeiras e a educação para jovens e adultos. Foi adicionada também a categoria de apoio, que conta com os ambientes administrativos e a área de serviço. A ocupação calculada foi de no máximo 560 pessoas por turno, com aulas durante a manhã, a tarde e a noite. Projeto arquitetônico. Estudos volumétricos. Os estudos volumétricos se iniciaram como uma progressão natural dos estudos de manchas já feitos, com uma grande área comum no centro da edificação que se estendia até as 2 laterais do terreno, com os volumes construídos dispostos nas suas 2 extremidades, de forma que a área comum ainda permanecia em evidência. Nesse primeiro estudo volumétrico, podemos perceber esse conceito posto em prática, com os blocos de sala de aula e oficina dispostos paralelamente nas 2 faces longitudinais do terreno, voltados para o vento, com uma área de convivência central em amarelo voltada para a comunidade, criando esse eixo central de conexão. A zona vermelha do aprender a conhecer foi colocada de forma trespassada no andar superior. Percebe-se também a presença de um anfiteatro na área externa. A segunda proposta foi feita com módulos de sala de aula dispostos em forma semelhante, só que dessa vez com a área de convivência sobre pilotis ainda mais aberta. Embora essas propostas iniciais tenham conceitos interessantes, ainda estavam muito rígidas, e os parques educativos são conhecidos pela ludicidade e a inovação em sua plástica. Nessa terceira proposta, 2 curvas foram trabalhadas sugerindo um acolhimento, com cada uma ocupando uma lateral diferente do terreno. Ao mesmo tempo, o desencontro e a oposição das curvas favorecem o convite à entrada. A partir daí, foi possível traçar eixos em forma de leque nas 2 curvas, sendo possível estabelecer uma modulação para a dimensão dos ambientes. O conceito inicial permaneceu o mesmo, com um eixo de conexão central completamente livre, funcionando como uma praça coberta, integrando o interior com o exterior. Por meio desse diagrama, podemos perceber a evolução formal da volumetria, começando pelos 2 volumes de salas e oficinas nas 2 extremidades do terreno e uma grande área de convivência central, servindo também como principal meio de acesso. A partir daí foram feitos alguns recortes na volumetria, também seguindo a mesma modulação em forma de leque, para garantir um maior dinamismo nas fachadas e maior circulação da ventilação no interior do edifício. 3 formas de circulação vertical também foram adicionadas, entre elas 2 caixas de escada,
uma grande escadaria central que também funciona como um anfiteatro e uma rampa. Já no primeiro andar, a modulação permanece a mesma, com os ambientes de serviço colocados na extremidade noroeste da edificação e a biblioteca ocupando um espaço logo em cima dos pilotis. Na face sudeste, que é a região mais ventilada, foi colocada uma grande varanda de contemplação, próxima de um vasinho na laje que garante uma amplitude espacial para o anfiteatro. Por meio desse diagrama, podemos perceber a localização de cada setor na volumetria. O pilar do ser, composto pelas salas de aula, localiza-se na extremidade noroeste do terreno. Já na outra extremidade sudeste, localiza-se o pilar do fazer, composto pelas oficinas. No centro da edificação, localiza-se um grande pátio central que se conecta com os dois principais meios de acesso nas laterais. O andar superior é ocupado pelo pilar do conhecimento, composto principalmente pela biblioteca, a brinquedoteca e os ambientes de apoio em cinza. Em relação ao agenciamento, foi possível tomar partido do recuo de 12 metros em todas as faces do terreno, criando vários largos e empraçamentos extensos integrados com a volumetria. Nesse diagrama que mostra a volumetria final explodida, revela a adição de 3 elementos fundamentais: o sistema estrutural, que também segue a modulação em leque pré-estabelecida, a presença do domus, feito de telha termoacústica e policarbonato, que garante um ponto de iluminação natural no centro da edificação, e, por último, os brises verticais em concreto no andar superior, funcionando como elementos de adequação climática. Com esse diagrama, é possível visualizar melhor a volumetria final inserida no contexto da comunidade. Segundo a Carta Solar da cidade, o horário mais quente do dia é entre as 9h30 e as 3h30, como se pode perceber por meio do diagrama solar. Sendo assim, os ambientes com menor tempo de permanência, como a parte de serviço, foram colocados na direção do poente, a oeste. Os ventos predominantes vêm na direção sudeste e leste, então foi interessante colocar os ambientes com maior tempo de permanência nessas áreas mais privilegiadas, como a varanda de contemplação e as salas de aula. A linha pontilhada vermelha indica o recuo estabelecido pela legislação. Desde o início da concepção projetual, o elemento mais marcante da volumetria sempre foi o eixo de conexão central. Quando se trabalha com um terreno extenso como esse, é muito importante estabelecer pontos de integração e comunicação com a rua e a calçada. Como eu queria desde o início que a transição entre o interior e o exterior fosse feita de uma forma suave, é interessante que o acesso principal esteja integrado de forma harmônica com o pátio central da edificação. A situação também se repete na outra lateral, embora tenham sido colocados mais canteiros com árvores para a criação de áreas sombreadas, devido à forte insolação presente na área. Para entender melhor as decisões tomadas na volumetria, é interessante analisar a planta da edificação de forma mais detalhada. A planta do primeiro pavimento é simples, composta por 6 salas de aula e uma mediateca, 6 oficinas. No setor de apoio temos 2 banheiros com PCD, um DML e uma área de xerox de recepção. E também as circulações verticais em roxo. A maior área do térreo é o pátio central, de convivência, composto por um anfiteatro, lanchonete e um grande largo para o acesso de pedestres. A área externa é composta de empraçamentos, playgrounds para crianças e um estacionamento de 45 vagas. Planta, segundo pavimento. A planta do segundo pavimento é composta por uma grande biblioteca com sala de estudos e uma sala de informática, uma brinquedoteca, um grande escritório para a parte de apoio administrativo com estilo Open Office, uma área de serviço otimizada composta por bueiros com PCD, DML, almoxarifado, área para catalogação de livros, vestiário e copa para funcionários e uma recepção com guarda-pertence. As circulações verticais e o setor de convivência, composto por um grande lounge integrado com uma varanda para contemplação. Estrutura. A modulação estrutural segue o mesmo padrão em leque inicial, com os pilares dispostos nos eixos verticais e horizontais, com vãos de aproximadamente 9 metros. Existem 2 tipos de pilares na estrutura: pilares circulares com 25 cm de raio que ficam expostos, afastados das paredes, e pilares retangulares embutidos nas extremidades com dimensão de 25 por 80 cm. A laje é nervurada, com capitéis maciços apenas ao redor dos pilares. A espessura das nervuras é de 40 cm, ou 50 cm se considerar também o forro e o contrapiso. As vigas ficam embutidas na laje, garantindo um sistema estrutural leve e resistente. Para a sustentação do domus, o sistema escalhido foi de vigas vagonadas, composto por vigas e montantes metálicos que, ao serem tracionados por cabos de aço, garantem maior leveza, resistência e o vencimento de grandes vãos. Materialidade. Os principais materiais utilizados no projeto, devido à sua natureza pública,
foram aqueles simples de encontrar e produzidos na região paraibana. Entre eles estão o concreto aparente, o elemento vazado, ou cobogó, o ladrilho de barro, o granilite para o piso, a técnica do grafiato para as paredes, a madeira com marrom amarelo para algumas esquadrias, a veneziana de vidro, que garante a entrada de iluminação e ventilação natural, e, claro, a gentileza urbana, sempre presente por meio do verde. Perspectivas. A fachada principal, que estabelece a conexão entre o interior e o exterior de forma harmoniosa, estabelecendo o fluxo central entre a edificação e a comunidade. Na parte externa da edificação foram criadas áreas de permanência com playgrounds para crianças e pequenas praças para os adultos. Nesse ângulo podemos ver melhor o acesso da outra lateral do terreno, juntamente com a rampa que permite acesso ao andar superior. Nessa imagem, podemos perceber como a principal influência para a escolha dos materiais foi a adequação climática e o conforto térmico da edificação, com o elemento vazado, as marquises e as venezianas. Nessa imagem, podemos perceber a conexão estabelecida entre o Parque Educativo e a Lagoa da Cajepa, localizada em uma das frentes longitudinais do terreno. Nessa imagem interior, podemos visualizar o domus e o grande anfiteatro central, composto também por canteiros de plantas, trazendo elementos biofílicos para o interior do espaço. Nessas imagens estilo voo de pássaro, podemos visualizar melhor a relação da edificação com os elementos do entorno imediato que foram discutidos anteriormente, como a lagoa, a comunidade, a Pedreira São José e o Parque do Roger. Considerações finais. O projeto apresentado não configura como uma completa solução para os complexos problemas enfrentados pela comunidade do Oeste. Para que os habitantes dessa comunidade venham a ter condições dignas de vida, vários outros projetos precisam existir, para que juntos possam transformar essa região tão carente de condições mínimas de vida. O acesso à educação deve ser um princípio e não deve ter cor, idade, gênero nem classe social. Como as raízes de uma planta que se firmam no chão para poderem crescer, a nossa concepção do parque educativo deve facilitar o suporte, a estrutura e o crescimento dessa planta, um espaço de incentivo, acolhimento e convivência. Nesse caso, por meio da educação, é possível experimentar o verdadeiro poder transformador da arquitetura.